Sabe aquela sensação de que, não importa o quanto se trabalhe, a conta bancária parece que nunca reflete todo esse esforço? É como estar correndo numa esteira, sabe? Sempre no mesmo lugar. Hoje, a gente vai mergulhar num plano por fases, para quem sabe finalmente sair dessa esteira e construir um caminho mais sólido. A resposta para essa pergunta é bem interessante. E olha, não é necessariamente sobre trabalhar mais ou até ganhar mais. O problema, segundo a análise que a gente está vendo, está na sequência das decisões financeiras. A ordem das coisas parece importar muito mais do que a intensidade do esforço. Para a gente entender isso na prática, vamos conhecer a Júlia. Ela tem 26 anos, acabou de se formar e conseguiu um primeiro emprego ótimo. Com um salário de 4.500, o futuro parece brilhante, né? Só que é aqui que a armadilha se monta. Olha só, a maior parte da grana dela, 75%, já está comprometida antes mesmo do mês começar. É o aluguel num lugar legal, a parcela do carro novo. Esses custos fixos acabam engolindo quase tudo. E para poupar? Pois é, não sobra praticamente nada. E aí acontece o que muita gente teme, uma demissão inesperada. Sem nenhuma reserva de emergência, o desespero bateu forte. A Júlia teve que aceitar o primeiro emprego que apareceu, ganhando menos, só para conseguir pagar as contas. Aquela estrutura financeira dela desmoronou como um castelo de cartas. Então, como é que se evita essa armadilha da Júlia? A solução parece estar num único princípio. Uma virada de chave no jeito de pensar que pode mudar completamente o jogo. Olha só a diferença. A maioria das pessoas, sem perceber, constrói a pirâmide de cabeça para baixo. Primeiro, assumem os grandes compromissos lá no topo, tipo a casa e o carro, e depois ficam tentando desesperadamente construir a base embaixo de tudo isso. É claro que a chance de desmoronar é enorme. O caminho certo é justamente o oposto. Primeiro se constrói uma base forte de capacidade. Só então, com segurança, é que se adicionam os grandes compromissos lá em cima. Certo, mas como a gente faz isso na prática? A fonte que estamos analisando propõe um mapa, um verdadeiro projeto dividido em 5 fases bem claras para construir essa base de um jeito organizado. Fase 1. Formação e competência. Nessa fase, o maior ativo não é o dinheiro, é a capacidade de aprender. O foco é total em adquirir habilidades que o mercado valoriza, que geram renda. É aprender a controlar o básico das finanças e, o mais importante, evitar a armadilha de aumentar os gastos antes que a carreira realmente decole. Aí vem a fase 2. E olha, essa aqui é talvez a mais puxada, mas é a que define o jogo. O objetivo aqui não é parecer bem-sucedido, mas sim construir uma estrutura sólida de verdade. A prioridade número 1, absoluta, é formar uma boa reserva de emergência, mantendo os custos fixos baixinhos para liberar dinheiro para essa meta. E a mentalidade dessa fase 2 pode ser resumida nessa frase: acumule ativos antes de acumular obrigações. Pensa bem nisso. Significa criar a sua reserva, seus primeiros investimentos, antes de se amarrar a dívidas de longo prazo. Esse é o segredo para construir segurança de verdade. Mas, na prática, como se constrói essa reserva? É mais simples do que parece. Se o custo de vida mensal é de, digamos, R$ 3.000, a meta é ter 18 mil guardados. Se a pessoa consegue guardar 600 por mês, ela atinge a meta em 30 meses. Parece muito tempo? Pois é. Por isso que é fundamental começar antes que o aluguel caro e a parcela do carro tornem essa economia quase impossível. Só depois, com a reserva pronta, é que se entra na fase 3, a expansão. É aqui que os grandes projetos de vida, como casamento, filhos, a casa própria, acontecem. A chave é a seguinte: a decisão de dar esses passos não é guiada pela idade, mas pela estabilidade que foi construída antes. Com uma base sólida, essas decisões são feitas com tranquilidade e não com ansiedade. Na fase 4, a consolidação, o jogo muda. A carreira geralmente está no auge e agora o foco não é só ganhar mais, mas fazer o dinheiro trabalhar. É a hora de acelerar os investimentos, de pensar sério na aposentadoria e transformar a renda do trabalho em um patrimônio que dure. E, finalmente, a fase 5, preservação. Aqui, a corrida praticamente acabou. O objetivo não é mais acumular, mas sim aproveitar e proteger o que foi construído. É o momento de simplificar, de viver da renda dos ativos e, talvez o mais importante, de transmitir sabedoria, não só dinheiro, para a próxima geração. É a construção de um legado. Ok, legal. Mas como saber se é o momento certo para um grande compromisso, tipo financiar um imóvel ou o teu filho? A fonte que a gente analisou nos dá um teste bem rápido e prático para a gente mesmo avaliar se está pronto. A primeira pergunta, e talvez a mais crítica de todas: já existe aquele colchão de segurança?
A reserva de emergência, para cobrir pelo menos 6 meses de despesas, está completa. Segunda pergunta. Existe a capacidade de guardar todo o santo mês pelo menos 15% do que se ganha? Isso não é sobre o valor exato, mas sobre provar que existe uma folga real, uma margem de manobra no orçamento. E a terceira pergunta, os custos fixos, como aluguel, financiamentos, essas coisas, estão abaixo de 50% da renda? Essa é a métrica da flexibilidade. Ficar abaixo desse limite é o que dá espaço para respirar, para investir e para lidar com os imprevistos da vida. A lógica aqui é bem direta. Se a resposta foi não para alguma dessas 3 perguntas fundamentais, é um sinal de alerta. Isso não quer dizer que a decisão seja errada, mas talvez o momento seja. Talvez valha a pena esperar um pouco e fortalecer a base primeiro. Certo. Depois de toda essa análise, a grande questão que fica é, beleza, mas por onde eu começo? Vamos para a parte prática então. Então, o plano de ação pessoal começa com 4 passos bem simples. Primeiro, ser brutalmente honesto sobre em qual fase se está agora. Segundo, mergulhar nos próprios números, entender para onde o dinheiro está indo. Terceiro, escolher uma única meta, a mais importante para a fase atual. E por último, lembrar que a vida muda, então o plano também precisa mudar. Uma revisão a cada 6 meses é uma boa pedida. No fim das contas, tudo se resume a esta ideia central. Construa capacidade primeiro, depois expanda os compromissos. A diferença entre a estabilidade e a ansiedade financeira não está no tamanho do salário, mas sim na ordem das escolhas. Então, antes do próximo grande passo, a pergunta que fica é: esse passo vai ser para construir uma fundação ou só mais um andar num prédio que já estava lançando?